Meus amados, sejam todos muito bem-vindos. A visão que o Senhor nos tem dado para compartilhar com a igreja, essa reunião que envolve a família, um tema muito importante. Eu quero dizer que é uma preocupação que a gente tem tido no dia a dia com as questões pastorais, aqui mesmo da nossa igreja, mesmo fora da nossa igreja. A igreja, as famílias têm sido atacadas. Eu quero dizer que a irmã Sara está sempre nos lembrando sobre isso, sobre essa necessidade que nós temos, até porque conversa com as irmãs. Eu atendo não somente irmãos aqui no ministério, mas também pastores fora. Nós entendemos hoje que é uma questão que envolve o mundo que nós estamos vivendo, e isso atinge a igreja como um todo. Nós não estamos fora disso. Precisamos focar, precisamos entender. Outro motivo, se porventura talvez tenha algum cônjuge aqui ou filho que ainda não serve ao Senhor ou não congrega numa igreja, e às vezes as pessoas pensam que a igreja concorre com o seu parente. A igreja é uma aliada sua. Eu me lembro, alguns anos atrás, fizemos um encontro de casais numa das igrejas que nós estávamos dirigindo, e ao final daquele encontro, o esposo de uma irmã que há muitos anos ela congregava sozinha, e ele não era um cristão. E ao final daquele encontro de casal, ele aceitou Jesus como Salvador. Porque a visão que ele tinha é que a igreja tomava a esposa dele, que a igreja era contra ele. E quando ele ouviu a palavra, ele entendeu que a igreja ensinava a mulher dele a ganhá-lo para Jesus. Ensinava ela a cuidar bem dele. E a visão dele mudou completamente. E ela aceitou Jesus naquele dia para a honra e glória do nome do Senhor. A visão é que todos nós, marido, mulher, filhos, pais, como servos de Deus, devemos trabalhar de tal maneira que a nossa família também sirva ao Senhor. E que a gente viva bem e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Quantos podem dizer amém? Nós vamos ler mais uma vez o texto que já lemos, Josué 24, versículo 14 e 15, como tema, a leitura bíblica e o texto áureo daquilo que nós vamos meditar. Eu quero lembrar, irmãos, eu não vou me aprofundar para a gente ganhar tempo. Nós queremos terminar orando, abençoando, impondo as mãos sobre as famílias. Mas eu não posso fazer isso antes de meditarmos na palavra de Deus. Eu vou disponibilizar o que a gente vai falar aqui e o que a gente talvez não consiga falar tudo. Vamos disponibilizar nos grupos do WhatsApp da igreja. Vou publicar no meu blog também, para que depois você possa na sua casa ler e meditar com mais tranquilidade com a sua família. Vamos ler todos juntos? Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Toda a igreja num coral bem bonito. 1, 2, 3. Porém, servir ao Senhor, a quem sirvais, se os deuses que estavam da além rio, a última parte, porém eu e a minha casa, toda a igreja bem forte. 1, 2, 3. Mais uma vez só. 1, 2, 3. Como se fosse uma lição de escola bíblica, eu queria deixar uma verdade prática para a gente repetir aqui. Diga comigo, verdade prática. Repita após mim. Instrução, honra e obediência, renúncia, arrependimento e perdão são requisitos fundamentais para uma família que serve ao Senhor. Como já está na tela, você poderá ler direto. Toda a igreja. 1, 2, 3. Instrução, honra e obediência, renúncia, arrependimento e perdão são requisitos fundamentais para uma família que serve ao Senhor. Eu vou ler com vocês aqui 10 pontos importantes. Seria um resumo do que a gente pretende falar de maneira bem resumida. E eu quero que você leia junto comigo. Não precisa ler as referências bíblicas, mas apenas os títulos do que nós entendemos ser importante para a família cristã. Número 1. Todos juntos. 1, 2, 3. O dever dos pais é instruir seus filhos. Mais uma vez. O dever dos pais é instruir seus filhos. Número 2. O dever dos filhos, honra e obediência.
É mandamento, não opção. Número 3. A correção é química. Número 4. A correção deve ser com prudência e equilíbrio. Número 5. Acerca das consequências. Aos filhos desobedientes. Número 6. Perdão e arrependimento. Antídotos para as consequências. Número 7. Número 8. Por ele estabelecidos estão acima dos afetos familiares. Número 9. Sujeição, renúncia e cuidados mútuos. E número 10. A vitória da família. Leia de novo o 10. 1, 2, 3. E número 11, para terminar. Jesus, exemplo para toda a família. O dever dos pais é instruir seus filhos. Meus irmãos, é quase como uma renúncia. Nos dias de hoje, os pais instruir os seus filhos. Em tempo de relatividade, o entendimento é que cada um pensa o que quer, faz o que quer. Para você ensinar o seu filho, você precisa se esforçar e tem que ter uma decisão. Por isso que Josué disse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É necessário que você tenha uma decisão de ensinar os seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Diga comigo, decisão. Mas essa é a orientação bíblica. Preste bem atenção, meus amados e queridos irmãos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 7. O que é que a Bíblia diz? Deuteronômio 6, versículos 4 ao 7. É a palavra de Deus. Todos juntos, 1, 2, 3. Ouve Israel, o quê? De todo o teu coração. O 6. Sete. E andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Repita comigo assim: intimarás. Quando essa palavra intimarás é o seguinte: não é se ele quiser ouvir. Filhos que estão aqui, é obrigação do seu pai de ensinar a palavra de Deus. Intimarás, dirás a eles, de outras palavras, mesmo eles não querendo, faça a sua parte. Aleluia. Eu não ouvi nenhum glória. Fala com o irmão do seu lado, mesmo ele não querendo, faça a sua parte. Olha para cá, olha que coisa interessante. As crianças gostam de tomar remédio, sim ou não? Mas a gente dá, sim ou não? A gente dá ou não dá? A gente às vezes dá uma enganada, não é verdade? Faz um aviãozinho e tal, tal. Às vezes coloca no leite, coloca no chocolate para tomar. Faça a mesma coisa com a palavra de Deus. Faça um bilhetinho, coloque lá na cama, dentro do livro escolar, mas que ele se lembre que você está orientando de acordo com a palavra de Deus. Quem entendeu pode dizer amém? Amém. Irmãos, a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus, aleluia, ela é imutável. Passarão os céus, mas a minha palavra não há de passar. Valeu para Josué, valeu para a velha aliança, valeu na nova aliança, valeu na igreja neotestamentária, serve para a igreja de 2005. Quantos glorificam ao Senhor? Diga comigo: intimarás, falarás, assentado em casa. Diga para o irmão do lado, na mesa. Pergunta para esse irmão: o que a gente está conversando na mesa de casa? Ah, pastor, a gente está falando lá do Corinthians. Os corintianos ficaram contentes. Não, podia ser do Santos, do Palmeiras, São Paulo. Irmão, fala da palavra de Deus. Lógico, a família fala de tudo, mas não falar da palavra nunca. Meu pai nunca falou de Bíblia. Minha mãe nunca falou de Bíblia, não é? Ou quando fala de igreja, fala mal da igreja. Eu conto sempre, quem é daqui sabe disso. Eu conto sempre disso. O pastor foi visitar uma família
E o menininho ficava olhando o pastor de frente, olhava de trás, olhava de lado, e o pai falava, para menino, deixa o pastor em paz e tal. E o menininho olhava para lá e tal. Aí o pastor falou, deixa o menino, a criança é assim mesmo. Aí ele falou, é que papai e mamãe sempre falam que o senhor tem duas caras, mas eu só estou vendo uma. O que é que a gente está falando? Não é? Assim, do irmão, da irmã, do regente, do coral, não é? Então, o que a gente está falando? Olha, intima a fala da palavra, faz ele ouvir a palavra, aleluia. Pastor, eu não sou pregador, leia um salmo com seu filho, canta um hino com seu filho, aleluia. Repita comigo, falarás assentado em casa, andando pelo caminho. Quando fala andando pelo caminho, é no dia a dia da vida. O que é que o nosso filho vê a respeito da obra de Deus? Será que ele vê a gente confiando no Senhor ou a gente duvidando do Senhor? Ah, não aguento mais, não sei porque estou passando essa luta, Deus não está me vendo. E o seu filho ouvindo isso, ele vai criar a ideia de um Deus que não cumpre as suas promessas. Eu estou na luta, mas o Senhor me dará vitória. Eu estou batalhando, mas o Senhor já está trabalhando por mim. O Senhor está trabalhando aonde eu não estou vendo, mas Ele já fazendo. E o teu filho ouvindo isso, quando ele passar por um momento difícil, ele vai lembrar. Glórias ao Senhor. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Há um testemunho que nós, aqui os mais antigos, ouviram. Congregou conosco aqui, o irmão do Paulo, da Rosângela, José Luiz Fernandes, congregou com a gente aqui. Foi um rapaz... os mais antigos, quem lembra do José Luiz Fernandes aqui? Era bem conhecido aqui, no tempo do crime aí, ele era conhecido como charutão. Era um cara pesado, não é? A gente ia fazer culto ao ar livre, irmão, cruzada, ele arrancava os postes que a gente tinha feito do palanque e saía andando, ninguém fazia nada com ele. Mas um dia ele voltou para Jesus. E ele confessou, todas as vezes que eu estava fugindo da polícia, todas as vezes que eu estava para morrer, eu lembrava da escola bíblica dominical. Ele lembrava do que eu ouvia na minha casa. Ele falava assim, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu estou afastado, mas tenha misericórdia de mim. E Deus teve misericórdia dele. E o salvou. E ele morreu salvo para a honra e glória do nome do Senhor. Porque ele ouvia. Ajude a pregar para o irmão, diga assim, vamos falar de Jesus. Vamos ler a palavra. Provérbios 22:6, para a gente passar para o segundo tópico. Provérbios, todos juntos, 1, 2, 3, bem conhecido, 1, 2, 3. Mais uma vez. Diga comigo, no caminho. Não é pegar ele e mandar ele ler a Bíblia e você não lê. Não é pegar ele e trazer para a escola dominical e ir embora para casa e ficar ligando para a professora, já acabou a aula. Eu estou em todos os grupos da igreja. Eu vejo na classe da IBD, né? Às vezes os pais ou as mães, acaba ou não acaba essa aula que eu preciso buscar o meu filho, que a gente precisa almoçar, mas não era para ele estar junto com o filho. Está entendendo? E o menino está vendo, como é que ele me leva e ele não quer? Culto de doutrina, por exemplo, não é? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, músicos que estão aqui. Quem teve de manhã e os que estiveram aqui. Mas está faltando gente. Os músicos são os que mais ministram para a igreja louvor. Mas quando a gente fala em ouvir a palavra, há dificuldade. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos reverberar a palavra de Deus. E aqueles que ministram são exemplos. Dentro dos seus lares, das suas famílias. Instrui o menino no caminho, andando com ele, indo com ele, compartilhando com ele, lendo a palavra com ele, louvando com ele. Amém, igreja? Eu acho que eu me esqueci, mas eu me lembro da primeira oração. Papai do céu, abençoa esse pão, não deixe que falte nessa mesa. Abençoa as mãos que prepararam, em nome de Jesus. Amém. Mas o pai e a mãe ensinavam a gente orando com a gente, sentado na mesa, não é? Eu fico muito feliz quando eu vejo aqui. Eu falo que tem que crescer, né? A gente está profetizando bênção para os casais aqui. Jesus está ouvindo, viu, moçada? Tem que orar mais
Porque tem muitas irmãs aqui com o nenenzinho no colo, que outro dia não estava, tem outras que estão grávidas para ganhar nenê, e tem outros que ainda não estão, mas vão ficar. E vai ser bênção. Porque tem que crescer o conjunto das crianças. Não é? E esses dias eu brincando aqui, mas é uma verdade. Eu falei, irmão, vamos evangelizar, ou então faz filho. Vamos crescer o conjunto das crianças aqui. Não é? Eu fico feliz quando eu vejo as irmãs com os recém-nascidos do colo. E elas se levantam e vêm cantar com eles aqui no conjunto das crianças. Ensina no caminho. Essas crianças vão dizer assim: eu cantava no conjunto Crescendo com Jesus no colo da minha mãe. Eu não cantava, ela cantava para mim, mas eu ouvia. Você vai inculcando na vida. É assim que funciona, irmão. Eu vou falar um negócio aqui para vocês. Escute só. E que pé esteja sendo transmitido, não tem nenhum problema se um muçulmano ouvir o que eu estou falando aqui, porque ele sabe que é verdade. Ele casa para ter muito filho. E na religião deles é direito do homem instruir na religião dele. Então você, minha irmã, que é crente, se você vai casar com um muçulmano, já sabe que é o direito dele instruir a criança na religião dele. E ele faz a mulher ter muito filho para crescer a religião, porque ele está interessado na religião dele. E a gente cristão, muitas vezes não é capaz de falar para o filho que a gente tem. É para a gente pensar, é para a gente refletir, é para a gente mudar de atitude. Quem entendeu, diga amém. Amém. Número 2, repita comigo: o dever dos filhos, honra e obediência aos pais, é mandamento, não opção. Glórias ao Senhor. Quantos filhos solteiros tem aqui? Ou mesmo que seja casado, seus pais estão aqui? Levante a mão. Solteiros ou casados que os pais estão aqui? Levante a mão, estou vendo. Isso, exatamente. Obrigado. Honrar pai e mãe não é uma opção, é um mandamento bíblico. É porque o senhor não conhece meu pai. Seu pai pode ser o pior cachaceiro. Você não tem que se tornar cachaceiro por conta dele. Seu pai pode ser o pior adúltero. Você vai não concordar com o adultério dele, mas cuidar dele, cuidar dela, a sua mãe, enquanto viver, é sua obrigação. E isso é um mandamento bíblico. É um princípio de Jesus. Ama o pecador sem concordar com o pecado. Ele é contra o pecado, mas ama o pecador. Ah, pastor, eu deixei para lá aquele velho, aquela velha rabugenta. Não tem nada disso. É pai e mãe, ame. Pastor, ele foi preso. Seja contra o motivo que ele foi preso, mas vai lá levar o jugo para ele. E prega de Jesus para ele. Quem sabe ele se converte na cadeia. E vai sair lá um salve em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Leia Êxodo 20 e 12. Moisés estabeleceu na lei. Vamos lá, versículo 12. Toda a igreja, 1, 2, 3. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Agora diga: Jesus manteve na graça. Diga mais forte: Jesus manteve na graça. Vamos ler Mateus 19, 19. Leia, está na tela para facilitar. 1, 2, 3. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, Moisés estabeleceu e Jesus mantém. Jesus não muda nada. Honra teu pai e a tua mãe. Não é? Coisa interessante. Como a ti mesmo. Então repita: Moisés estabeleceu. Jesus manteve. Paulo reiterou nas epístolas. Diga de novo: Paulo reiterou nas epístolas. Então vamos ler Efésios 6, 1 a 3. 1, 2, 3, está na tela. Vós, filhos, Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. os 3 versículos distintos, presta atenção, os 3 versículos distintos são a mesma coisa. Moisés estabelece na lei,
Jesus mantém no seu ministério. E Paulo, falando na igreja de Éfeso, relembra o que Moisés falou e o que Jesus também reverberou. Honra teu pai e a tua mãe. Diga comigo, honra teu pai e tua mãe. Meu filho, minha filha, se você costuma não honrar o seu pai e a sua mãe, seja lá por qual for o motivo, você está contra a palavra de Deus. E vou dizer mais, o mais complicado: além de você abreviar os seus dias, está em desacordo com a palavra de Deus. Às vezes a gente fica assim: Senhor, por que eu não recebo o que eu estou pedindo? Por que eu não recebo aquilo que eu estou buscando tanto? A tua palavra diz. Aí eu faço a seguinte pergunta: você está de acordo com a palavra de Deus? Porque você acha que Deus é Deus, seu pai e sua mãe? Não, meu irmão, Deus não usou seu pai e sua mãe só para você nascer, não. Nós temos obrigação de honrar, respeitar e cuidar dos nossos pais. Quem entendeu, diga amém. Os pais ficaram contentes, dá um glória aí. E os filhos ficaram preocupados? Você vai ser pai, vai ser mãe também. Os filhos aí podem dar um glória? Foi meio fraco, mas deu, né? Cuidar do seu pai, da sua mãe. Não é? É um mandamento bíblico, não é uma opção. O cristão verdadeiro, independente de quem seja, é contra os erros, se for o caso. Imagine quando é um cristão verdadeiro, abandonado pelo seu pai, pelos seus filhos, pelo seu filho e pela sua filha. Diga comigo, número 3, a correção é bíblica. Não, pastor, mas não pode dar palmadinha. Meu irmão, é a Bíblia que manda corrigir. Se você não ensinar o seu filho, não será. Eu sei que a gente tem vários professores aqui, e eles não vão se ofender porque eles sabem a guerra que eles estão enfrentando nas escolas, né? Professor e professora com dificuldade está conseguindo ensinar o ABC. E tem uns que não querem aprender, porque eles acostumaram a obedecer pai e mãe em casa. Mas a correção é bíblica. Provérbios 13 e versículo 24. Toda a igreja, 1, 2, 3. O que retém a sua vara aborrece a seu filho. No momento ele não fica aborrecido, mas amanhã ele vai dizer assim: meu pai e minha mãe não me ensinaram. Irão cobrar de você. Talvez você já tenha morrido, mas a sua memória ficará comprometida. Infelizmente eu não fui ensinado. É a Bíblia que diz. O que retém, porque a gente fica com pena. Provérbios 29 e 15. Provérbios 29 e 15. Todos juntos, 1, 2, 3. Não ensina hoje, fará os seus pais passar vergonha amanhã. É a Bíblia, irmão. Nós não estamos inventando nada aqui. Isso é a Bíblia. Não ensina hoje, amanhã ele vai culpar você. Não ensina hoje, amanhã você poderá passar vergonha. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 9 a 11, ele fala justamente isso. É lógico. Nós somos corrigidos pela palavra e pelo Senhor, mas quando era pequeno, a gente era corrigido pelos pais. Pelo menos era. Será que continua? Vamos ler? Hebreus 12, versículos 9 a 11. Toda a igreja, 1, 2, 3. Muito mais. O próximo. Porque aqueles, como bem lhes parecia, ao presente, se não dê, mas depois de justiça nos exercitados por ela. No começo parece ruim, mas depois a gente vai ver que a coisa era boa. Provérbios 13, 24, Provérbios 29, 15
E o escritor aos Hebreus diz: os nossos pais, segundo a carne, nos corrigiam. Ele quer dizer o seguinte: a correção vai acompanhar a nossa vida. E depois de adulto, depois de velho, assim como os nossos pais nos corrigiam segundo a carne, agora seremos corrigidos segundo a palavra de Deus. Diga que esse irmão assim: não vamos fugir da correção. Olhe para cá um minutinho. Você que é assembleiano já deve ter ouvido essa piada. Mas tu vai para culto de ensino, ainda tem? Vai ouvir lapada? Vai ouvir correção? Mas, meu irmão, que lapada é essa? É a palavra de Deus. A palavra de Deus me renova. A palavra de Deus me restaura. A palavra de Deus me conserta. A palavra de Deus me edifica. A palavra de Deus vai aumentar a minha fé. Quando está com dor de barriga, liga para onde? Para a igreja, para o pastor. Pastor, estou com dor de barriga. Estou com dor de barriga por acaso. Às vezes quebra o pé, o braço. Não é verdade? Pastor, recebi um exame aqui, estou com medo de abrir. O senhor ora por mim, mas já fez o exame, já está lá dentro. Ora por mim, pastor. Aí na hora que é para corrigir, não pode. Irmão, a correção é bíblica. Diga comigo: a correção é bíblica. E é de Deus. O problema, irmão, é que tem gente que não aceita a correção. Nem filho, nem pai. Nem filho, nem pai. Tem gente que quebra o pé e aí vai lá, o braço, e coloca o gesso, né? O médico fala: coloca na tipóia. Aí fica lá uns dias, 20 dias. Quando dá uma semana, começa a coçar. A camarada pega uma faca e ele mesmo corta em casa. Aí depois passa 3 meses, começou a doer, volta no médico. Mas vem cá, mas você não veio aqui para tirar? É que estava coçando, eu tirei antes. Mas não era para tirar. Para isso o médico sabia o que você precisava. A palavra de Deus não diz o que a gente quer ouvir, é o que a gente precisa. Quem gosta de bezetacil aqui? Ninguém, né? Eu digo sempre, o Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso, né? Ó, quão bom, diga bom e suave. A união é boa e suave. A bezetacil é boa, mas não é suave. Mas você toma, né? Né, doutor Abner? Toma ou não toma? Chega lá doendo, com infecção e tal. Vai doer, médico, mas tem que tomar, senão não fica bom. Assim é a palavra de Deus. A princípio não parece, mas depois... Diga, é bênção. Diga forte, é bênção. Glórias ao Senhor. Diga comigo, tópico 4. A correção deve ser com prudência e equilíbrio. Leia completamente o 4. 1, 2, 3. A correção deve ser com prudência e equilíbrio. Irmão, a Bíblia diz que a palavra, ela é como espada alguma de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Cortou para os filhos e agora corta para os pais. Vamos ler? Efésios 6, 1 a 4. Está na tela. 1, 2, 3. É porque tem gente, irmão, que ele só lê a coisa literalmente. Está escrito na Bíblia que tem que ter vara. Aí ele corta um pedaço de árvore lá. Fala, cuidado, é a Bíblia, é o Senhor que está mandando. Vara está falando de correção. É verdade que tem uns que são tão desobedientes que tem que ter a palmadinha. Não é? Isso não quer dizer que você vai deixar seu filho cheio de vinco, meu irmão. Ele vai ter você como um agressor. Além do que, no dia de hoje, você pode ser chamado no conselho tutelar. Peça sabedoria ao Senhor para corrigir o seu filho com sabedoria, à luz da palavra. Tem que chamar com uma voz mais dura. Senta aqui, vamos conversar. Isso acontece, irmão, com filhos carnais. E acontece com filhos espirituais também. Tem gente que não quer obedecer a palavra de Deus.
É preciso corrigi-los, mas isso tem que ter feito com prudência, porque senão provoca a ira. Aí é que ele não vai querer te ouvir. Isso quer dizer, irmãos, que a partir do momento, preste atenção, que o filho tem que ter renúncia, os pais também têm que ter. Porque tem hora que você tem que aplicar a palavra, o remédio, com paciência. Como eu disse agora há pouco, muitas vezes você tem que misturar o remédio num suco, senão seu filho não vai beber. Muitas vezes você tem que ir com jeito, para falar, para sentar, para ler, esperar o momento certo, não é hora ainda. Falar no momento de ele está irado e você está irado, não vai resolver nada. Espera baixar a poeira. Senta, meu filho. É isso que a Bíblia diz. Foi isso que seu pai e sua mãe aprendeu. E nós chegamos até aqui para criá-lo, porque o Senhor nos ensinou à luz da sua palavra. Você está aprendendo na internet, mas não foi assim que seu pai e sua mãe aprenderam. Vamos ler junto aqui. E o nome do Senhor será glorificado. Cadê o irmão Geraldo? Presbítero Geraldo? Eu vi ele entrando. Ah, está ali. Irmão Geraldo, vamos trazer para a nossa livraria a declaração de fé infantil. Pode solicitar. Nós queremos que todas as... eu queria trazer para as professoras do departamento infantil. Não trouxemos porque ela foi lançada e foi esgotada no mesmo dia. Então agora temos que aguardar a livraria nossa trazer. É uma versão da declaração de fé, numa versão infantil para as crianças. E, Massara, eu achei tão importante que eu acho que vai ter adulto que vai ser melhor ler a infantil do que a outra. Porque a compreensão é muito fácil. Então, irmão, se você não tem paciência de ler a dos adultos, a declaração de fé da Assembleia de Deus, leia infantil que vai ser bom. Começa por ela que vai ser uma bênção. Dê uma declaração de fé infantil para os seus filhos de presente. Leia junto com eles. Primeiro porque você vai aprender e vai transmitir para eles e vai ser uma grande bênção. Quem entendeu pode dizer amém? Amém. Agora a gente vai entrar numa questão muito séria. É o tópico de número 5. Vamos ler todos juntos? O título. 1, 2, 3. Acerca das consequências aos filhos desobedientes. Leia mais uma vez. Acerca das consequências aos filhos desobedientes. Lembra que eu disse que honrar, obedecer é um mandamento, mas não uma opção? Por quê? Se você simplesmente entender que é uma opção, você obedece se você quiser e está tudo bem. Não. Existem consequências. E elas são severas. A época da lei passou, mas Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Mudou o modus operandi, a forma de consequência mudou, mas ela existe. E como a gente hoje não vê ninguém morrendo, não vê sendo levado ninguém para ser morto, a gente acha que não tem consequência alguma. Vamos ler a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 21. Consequência dos filhos desobedientes. 1, 2, 3. Espera aí, de novo, vamos ler melhor. 1, 2, 3. Quando alguém tiver filho, espera um pouquinho só. Quanto mais, sempre desobediente, sempre rebelde. Leiamos de novo. 1, 2, 3. Quando alguém então, fala que é bom do lado, já pensou? Você pegar o seu filho, você ensina, ele é rebelde. Você ensina, ele não quer ouvir. Isso está na Bíblia, Deuteronômio. Você pegava o seu filho, levava na entrada da cidade diante dos anciãos,
os julgadores da época, o pai e a mãe, digo o pai e a mãe, já é um problema. Se o pai quer levar, a mãe não quer, já é um problema. Mas os dois deveriam pegar, levar diante dos anciãos e dizer assim: esse nosso filho é rebelde, quanto mais, quer dizer, ele é sempre rebelde, ainda que já foi ensinado e castigado, ele não aprende e insiste em não nos obedecer. Ele passou a ser, está escrito, um comilão e beberrão, quer dizer, só dá despesa. E os homens da cidade apedrejavam o seu filho na sua frente para tirar do meio da família e tirar do meio da sociedade. Silêncio, né, irmão? Diga para o irmão do seu lado: graças a Deus não é mais assim. Agora, espera um pouquinho. É verdade. Nem no tempo de Jesus, eu até estava conversando com o doutor Marcos aqui, porque existem coisas, preste atenção, isso era lei, deveria ser cumprido. Mas não existem leis hoje que não são cumpridas? Por exemplo, agora recentemente mudou, o adultério não é mais crime. Eu não falei que não é pecado, não é crime, mas até pouco tempo era. Cadê o doutor Daniel? Eu nunca vi vocês, advogados, entrar com ação para alguém ser condenado e ir para a cadeia porque adulterou. Há quantos anos que não existe isso, não é? E para muita gente não é crime, também não é pecado. Mas era pecado e era crime no Brasil. Você poderia ser condenado. Na época de Jesus, em que pese essa lei estivesse em vigência, mas já não era uma prática você levar o seu filho lá para ser apedrejado, porque o tempo vai passando, o relativismo vai chegando. Vocês estão vendo que o relativismo vem lá de baixo? E onde é que a gente prova isso? No filho pródigo, não é? Mas antes vamos ler ainda, segure essa palavra aí, Êxodo 20, versículo 5 e 6. Todos juntos, está na tela, 1, 2, 3. Irmãos, presta atenção. Se a pessoa antes morria, para terminar com o problema, o desobediente não ficava na família, o desobediente não ficava na sociedade. Desobedeceu o que Deus falou, estava fora, morria. Só que Deus diz o seguinte, que Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso quer dizer, se o cara não morreu e ele continuou desobediente, a geração dele fica comprometida. Alguém diria: pastor, o senhor está falando de maldição hereditária? Escute só, o termo entre nós é um termo pejorado, digamos assim, mas ela existe. Diz assim a Bíblia: daqueles que aborrecem, não temem e aborrecem o nome do Senhor. Em outras palavras, se você não creu em Jesus, se você não aceitou de direito e de fato, se você não se converteu genuinamente, você está debaixo de maldição, porque você não morreu, a maldição continua. Só quando você temer ao Senhor de direito e de fato, confessar que está errado, se arrepender dos seus pecados, você ficará livre dessa maldição. Quem entendeu pode glorificar o nome do Senhor. Irmãos, o que eu estou falando aqui é muito sério. Não morre mais apedrejado, mas fica debaixo de maldição, enquanto não reconhecer que errou, enquanto não reconhecer que não obedeceu aos seus pais. Quem já ouviu essa frase? Ah, se meu pai fosse vivo. Eu aceitei Jesus, ele já tinha morrido. Ainda bem que ele orou por você. Ainda bem que a sua mãe orou por você. Você teve a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo em tempo, mas você gostaria muito que ele ou ela estivesse vivo para você se arrepender e pedir perdão para eles. Está vivo? Faça enquanto é tempo. Se arrependa. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e fique livre dessa maldição.
Obedeça aos seus pais, você que tem tempo de fazê-lo ainda. Obedeça a sua mãe. Ouça a palavra de Deus que te foi ministrada. Repita comigo, o tópico 6 agora. Nós vamos falar sobre a quebra dessa maldição. Todos juntos vamos ler? 1, 2, 3. O 6. 1, 2, 3. Mais uma vez, leia o título. João 3:36. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Desculpe. João 3, me parece que não está na tela ali. João 3:36. Aquele que crê no Filho anteriormente. Se não achou, nós vamos ganhar tempo. A igreja, repita comigo. João 3:36. Repita comigo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se aceitou Jesus, está livre da maldição. Mas se não creu de fato em Jesus, a ira permanece sobre a vida dele. O que é melhor então, irmãos? O que é melhor então? Diga aceitar Jesus. Quem aceitou Jesus aqui, levante a mão. De direito e de fato. Aceitar Jesus, não é ter o nome da igreja, na carteirinha não. Não é ter o nome no hall de membro. É aceitar Jesus verdadeiramente. A ira do Senhor sai de sobre. Não, pastor, não tem problema desobedecer, porque eu não vou mais ser apedrejado. Mas se você não se arrepender, a ira do Senhor está sobre a sua vida. Meus irmãos, o arrependimento e a fé em Deus são fundamentais para que a graça e a misericórdia de Deus se manifeste na vida das pessoas. Eu quero citar aqui uma coisa interessante. A Bíblia diz, Romanos 5:20. Repita comigo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Cristo é mais do que suficiente para nos ajudar nas lutas das más tendências. Diga, más tendências. Olhe para cá um pouquinho. Eu falei aqui de desobedecer pai e mãe, que tinha que morrer, ou da maldade dos pais que são visitados nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Questões espirituais que só são quebradas com quem aceita a Cristo verdadeiramente. Mas nós temos outras questões agora para os pais, que nós precisamos entender, que nós passamos para os nossos filhos, muitas vezes indiretamente. Não são maldições diretas, mas indiretas. Por exemplo, maldições genéticas. Por exemplo, uma pessoa que se envolve com as drogas, com a bebida alcoólica, e que vive tendo que ir para a casa de recuperação. Jesus salva, amém, glórias ao Senhor. Mas essa pessoa adquire problemas que serão passados para as suas gerações futuras. Tem que ser pensada antes. Você pode estar comprometendo seus filhos. Há casos complicadíssimos, agora um pouco mais sério, não vou entrar muito no mérito aqui, de vida promíscua, seja de homens ou de mulheres, que compromete os seus cônjuges. Além de ser pecado, cria um problema sério que pode levar doenças para os seus cônjuges. Existe uma outra questão, comportamentais. Diga comigo, espirituais, genéticas e comportamentais. Né? Marido que grita com a mulher, mulher que grita com o marido, xinga, e o filho ali vendo. Essa criança vai crescer. Se ela não tiver um trato de conversão genuíno, a grande possibilidade é de reverberar aquilo dentro da sua família, por causa do ambiente onde ela foi criada. Eu falo para pais agora e para mães. Cuidado com o formato que a gente lida diante dos nossos filhos. Grita, xinga quando fica nervoso. E agora eu vou falar como pastor. Nunca se arrepende. No dia da ceia vem capão.
vem cavinho e vai amontoando mágoa em cima da mágoa. Meu pastor, não sei por que meu casamento não é feliz. Você mesmo é culpado, porque não observa a palavra de Deus. É preciso confissão, é preciso arrependimento, é preciso sentar e conversar. Porque além do problema no casamento de vocês, vocês estão passando problema para os seus filhos, que estão vendo esse ambiente comportamental deficitário e comprometedor. Eu sei o que é sério que eu estou falando. A sua vida espiritual pode estar comprometida. E muitas vezes acontecem coisas complicadas na frente. A gente fala, como que aconteceu isso? Não, isso já veio lá de trás. O testemunho diante da vizinhança, o testemunho diante dos seus filhos, a vida comprometida, não é? No linguajar, palavras pesadas, marcando, comprometendo a comunhão. O altar de casa já está derrubado, precisa ser reconstruído em nome de Jesus. Não adianta eu chegar na igreja, pular, dar glória a Deus, sapatear. Não, conserta lá em casa primeiro. Faz como Elias, antes de pedir fogo do céu, conserta o altar da tua casa. Eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz, repita comigo, que Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos. Diga, somente até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Isso está em Êxodo 25. Mas a boa notícia é que Deus trata com... Repita comigo, Deus trata com misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Você pode glorificar a Deus por isso? Se você aborrece a Deus, Deus vai visitar a maldade até a terceira e quarta geração. Já é muita coisa. Mas se você guarda o mandamento, e se você ama a Deus e obedece a Deus, Deus vai abençoar até 1000 gerações suas. Se eu fosse você, dava glória. Quem está disposto a obedecer o Senhor aqui, amar ao Senhor? Aleluia! Sabe o que eu entendo aqui, pastor Marcelo? Que até na ira Deus é misericordioso. Até na ira Deus é misericordioso. Porque Ele disse o seguinte, que Ele vai visitar a maldade até a terceira e quarta. Mas quando é a bondade, é até 1000 gerações. Você já viu, tem gente, irmão, que do nada aceita Jesus como Salvador e se torna um pregador, pastor Sabino. Mas como é que pode? Vai olhar a história dele. Se não tinha lá 20, 30, 40 anos atrás uma avó, um avô, um pai, Senhor, toma conta da minha família. Senhor, abençoa essa criança que está no ventre da minha neta. Faz dele um pregador do Evangelho, uma adoradora por excelência. Abençoe seus filhos, abençoe seus netos. Tem alguém na sua família grávido, vai lá, coloca a sua mão e abençoa em nome de Jesus. Porque a sua causa, a bênção vai ficar na sua família. E às vezes vira um tribuloso. Não, ele é um tribuloso não, mas ele vai chegar, porque ele foi criado debaixo de oração, debaixo de joelho, debaixo da bênção de Deus. A bênção de Deus vai se manifestar. Glórias ao Senhor. Tópico 7. Vamos em frente. Agora, a manifestação da graça após aqueles que se arrependem. Leia todos juntos, 1, 2, 3. A manifestação da graça aos que se arrependem. Mais uma vez. A manifestação da graça aos que se arrependem. Meus irmãos, preste atenção. Eu quero resumir aqui. O filho pródigo, que nós conhecemos a história, contada por Jesus, e Jesus queria falar sobre a manifestação da graça.
O filho pródigo estava debaixo daquela maldição. Primeiro ele desobedeceu o pai, quis sair de casa. E ele era o mais novo, não era o mais velho. Isso quer dizer que, de acordo com a lei vigente, era para o pai e a mãe pegar ele, pastor Flávio, levar à entrada da cidade. É rebelde, é desobediente, virou um comelão e mais ainda, está querendo a herança antes. Por ser rebelde e desobediente, pastor Bernardo, já era, por ter sido ensinado e não ter aprendido, já era o suficiente para ele ser levado à entrada da cidade e ser digno de morte. Mas ele quebrou mais um princípio. Ele pediu a herança, diga comigo, pediu a herança antes da hora. Vamos ler a Bíblia? Hebreus 9, 16 e 17. Hebreus 9, 16 e 17. Eu acho que estão com dificuldade. Vamos em frente, repita comigo. Hebreus 9, 16 e 17, repita após mim. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Em outras palavras, o testador tem que morrer primeiro. Continue comigo. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá algum valor enquanto o testador vive. Está na tela agora. Vamos lá, todos juntos. Vamos ler de novo. Está na tela. 1, 2, 3. Porque primeiro, ele era desobediente. Ele não obedeceu aos seus pais. Não ouviu o ensino dos seus pais. Já era digno de ser levado como desobediente e ser digno de morte. Agora ele descumpre uma segunda coisa. Ele pede a herança antes do pai morrer. Segundo a Bíblia, essa herança só podia ser solicitada quando o pai morresse. Irmãos, para ele ter a capacidade de pedir a herança com o pai vivo, é porque, pastor Ulisses, ele já estava esperando o pai morrer há tempo. Como não morreu, eu quero agora. Agora, preste atenção. Jesus, na história do filho pródigo, ele estava dando um exemplo da manifestação da graça. Diga comigo, a manifestação da graça. Sabe o que ele estava querendo dizer? Esse filho mais novo, ele tinha que ser levado para a entrada da cidade para ser apedrejado. 2 princípios pesados. O primeiro é desobediência. O segundo, não ouviu seus pais. E terceiro, pede a herança para quem estava vivo. O pai podia falar assim: como eu vou dar herança se eu estou vivo? Vou levar você para ser apedrejado. O pai pega e dá a herança para ele. Aqui começa a manifestação da graça. Deus deu a ele o direito de exercitar o livre-arbítrio. Diga o livre-arbítrio. Diga de novo, o livre-arbítrio. Sabe, meus irmãos, tem gente que está errando por causa do livre-arbítrio. É meu direito. Nunca ouvimos falar em tanto direito. É direito de tudo. Eu tenho direito. E o pai deu. O pai não o levou para ser apedrejado. O pai deu o direito a ele. E ele pegou a herança. Você já sabe o que aconteceu. Gastou tudo. Nas farras. Segundo a Bíblia diz, com as meretrizes. Mas o que Jesus estava querendo dizer? Que estava sendo inaugurado um novo tempo, o tempo da graça. Aquele rapaz era desviado. Aquele rapaz era um pobre de espírito. Aquele rapaz desobedeceu seus pais. Aquele rapaz desobedeceu o outro mandamento, que era pedir a herança antes da hora. Mas ele não era burro, ele era inteligente. Quando ele se viu sem dinheiro algum, apacentando porcos e tendo desejo de comer as alfarrobas. Alfarrobas é um tipo de fruta que tem lá no Oriente. Se você for em São Paulo, aí no Mercadão, você vai encontrar, se não encontrar ela em fruta,
vai encontrar farinha de alfarroba. É usado para quem quer emagrecer. Mistura com arroz, com feijão, tal. E sabe por que os porcos comiam? Porque os porcos cresciam saudáveis. E era que os donos davam, e cabia a ele servir. E ele, com fome, a Bíblia não diz que ele comeu, ele tinha desejo de comer a comida que se dava para os porcos. E ele se lembrou da casa do Pai. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você é inteligente. Você sabe o que você está perdendo. Talvez você esteja me assistindo pela internet. Volte enquanto é tempo. Aquele rapaz, do ponto de vista humano, ele era um tribuloso. Mas quando ele viu que estava perdendo, aleluia, ele disse assim: peraí, está errado. A herança já era, porque já era mesmo. Você vai ver que quando o filho mais velho, irmã Sara, ele fala assim: mas o senhor não me dá nenhum cabrito. O pai fala assim: não, peraí, tudo que eu tenho é teu, porque a parte do outro já tinha dado, essa aí já tinha ido. O que sobrou agora é tudo teu. Eu vou morrer, vai ficar para você. E ele fala assim: mas não precisa herança. Qualquer trabalhador na casa do meu pai vai viver melhor do que eu. Que adianta eu aqui, livre e passando fome, livre e passando necessidade? Levantar-me-ei. Diga, levantar-me-ei. Diga comigo, decisão. Aperte a mão desse irmão e diga assim: hoje é dia de decisão aqui. Admitir que está errado. Eu não tenho agido correto. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu venho pedir aqui que o Senhor me receba e me trate como um dos teus trabalhadores. Um serviçal teu está melhor do que eu. Um trabalhador da tua fazenda está melhor do que eu. E ele se levantou, glórias ao Senhor. E aqui o Senhor manifesta a graça. O pai que não tinha levado o filho para ser apedrejado, ele entendia o seguinte: pelo livre-arbítrio ele vai, pelo livre-arbítrio ele poderá voltar. E ficou na janela esperando. E ao longe ele vê o filho, talvez trôpego, sujo, sem roupa, voltando. E o pai desce e vai atrás do seu filho e o recebe gostoso. Manda matar o bezerro cevado. Coloca o anel no dedo. Coloca as sandálias nos pés. O pai está disposto a restaurar os que querem pedir perdão. Os que querem reconhecer que estão errados. E aquele filho obstinado e rebelde, que não obedecia o seu pai, agora inaugura um novo tempo. Um tempo de restauração, um tempo de reativação na sua casa. Aquele moço, como consequência da sua rebeldia, mas ele tornou em si, ele pensou, não pensou duas vezes: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Diga comigo, o arrependimento. Diga assim: e tornando em si. Agora diga, o reconhecimento da sua miséria. Quando ele diz assim: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Agora diga comigo, a atitude. Diga forte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Repita comigo: arrependimento, reconhecimento do pecado, tomaram atitude. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Nós já estamos terminando. Nesse relacionamento familiar, é necessário que a gente entenda: só existe uma coisa que pode afetá-los: quando a palavra de Deus é contradita. Mesmo assim, a Bíblia não dá o direito de que você abandone o seu cônjuge ou o seu filho ao seu pai, mas que você, na verdade, entenda que aquele momento é o momento de você dizer: eu fico com a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. Quando a mãe, só para a gente adiantar aqui,
Quando a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, ele estava pregando, disse assim: tua mãe, os teus irmãos estão aí fora. Eu falei assim: quem é minha mãe e meus irmãos? É aquele que faz a vontade do meu Pai. Alguém diria assim: Jesus abandonou a mãe e os irmãos? Não. Quando ele estava do alto da cruz, aleluia, aleluia, pendurado na cruz, ele olha para Maria, sua mãe, e diz assim, aquela mesma mãe que ele falou assim: quem é minha mãe e meu pai? Mas não rejeitou, não. Falou assim: mulher, agora, eis aí o teu filho. E ele diz para João: João, a partir de agora, ela é a tua mãe, cuida dela. Jesus estava inaugurando a aposentadoria ali. Como é que vai ficar a mãe? Não. João, a partir de agora você vai cuidar dela. Maria, você vai cobrar do teu filho. Eu vou para o céu. Agora o teu filho é João. Ele tinha dito: agora é fazer a vontade do meu pai. Mas não quer dizer que ele abandonou a mãe. Na cruz, ele diz exatamente o seguinte assim: calma aí, vou resolver o problema, Maria. Eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Está resolvido o problema. Pai, tudo está consumado. Quantos glorificam o nome do Senhor? Diga comigo: foi duro? Diga forte: foi duro na hora certa e benevolente na hora certa. Glórias ao Senhor por isso. Vamos ler Mateus 19 e 29. Estamos já encerrando. Mateus 19 e 29. É possível? Vamos lá, todos juntos. Mateus 19 e 29. Vamos lá, 1, 2, 3. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O que Jesus quis dizer aqui não é abandonar no sentido de ir contra aquilo que ele já tinha dito. O que ele queria dizer é o seguinte: quando chocar com o evangelho, você fica com Jesus, e Jesus vai te honrar. Quem entendeu pode dizer amém? É você ser colocado para fora da sua casa por causa do evangelho, seja marido, seja mulher, seja filho. Aí você fica com Jesus. Mas se eles precisarem de você, você vai lá e ajuda. Não é pagar o mal com o mal, não. Quem está entendendo diz amém? 9, todos juntos. Agora nós vamos ler a Bíblia e já terminando. Todos juntos. Diga, repita comigo: os deveres domésticos no casamento. Sujeição, renúncia e cuidados mútuos. Efésios 5, 22 a 33. Eu quero ler todo esse texto aqui. Efésios 5 é um texto bem conhecido, que a gente sempre ministra nos casamentos, mas vamos ler a Bíblia. Todos juntos, bem forte. 1, 2, 3. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como 23. 1, 2, 3. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador. 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas ao seu marido. 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 26. Vai em frente. Assim devem. 29. Leia, por isso, vai em frente.
Irmãos, eu sempre digo nos casamentos, os primeiros 3 versículos, manda mulheres sujeitáveis a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Aí os nomes, dê um glória a Deus, só os homens aí. Tá fraco os homens, glória a Deus. Bem, tudo contente, né? Maravilha, tem que sujeitar. Né? Aí, irmão, Paulo deu 3 versículos para a mulher e o resto tudo para nós. Aí é que o bicho pega. É verdade. Vós, marido, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja. Misericórdia. Como é que faz? E se entregou a si mesmo por ela. Paulo não tinha outra coisa mais suave, não. Ele partiu para cima, não é? Eu digo sempre o seguinte, irmãos, para a gente ser rápido, eu fiz o casamento de muita gente aqui. Se você ainda não morreu na cruz, ainda você não fez tudo, tá certo? Tem alguém que morreu na cruz aqui? Então, se ainda não morreu na cruz, meu irmão, ainda há alguma coisa. Eu também não conheço ninguém que chegou ao ponto de morrer na cruz. Mas, em outras palavras, Jesus estava falando de referência. Pastor Gilvan, não é fácil. Não é? Ele está falando de renúncia. Para a mulher ser isso aqui, sujeite-se ao seu marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. É uma renúncia, sim ou não? Não, já pensou isso em 2025, irmã Sara? Eu começo a me lembrar do movimento feminista nos anos 60, não é? Foi crescendo, crescendo, crescendo agora. Tem homem hoje, irmão, que é a mulher que ganha o dinheiro e ele lava a louça. Não é? Porque não tem emprego para os homens, tem mais mulher no mundo. Mas a mulher que é supridora da casa, como é que faz? Aí uma mulher, imagina a mulher que ganha, sustenta o marido, sustenta a casa, e ela ouve isso. Aí só que o Paulo fala assim como a igreja está sujeita a Cristo. Aleluia. Aí mudou tudo. A maioria aqui são cristãos, todos. Alguém aqui é obrigado a ser crente? Não. Alguém aqui é obrigado a ser crente? Não. Alguém é crente amarrado? Não. Alguém toma ceia amarrado? Não. Vocês são crentes porque quer, não é? Não é porque quer, é porque a gente descobriu que Ele nos amou primeiro. Porque a gente descobriu que Ele morreu, Ele renunciou à sua glória, renunciou ao céu. Passou fome como a gente passa. Sofreu todas as atrocidades que a gente passa aqui. Morreu numa cruz, derramou o seu sangue para nos salvar. Como não amá-lo? Aí os homens que estavam tudo contentes, aí vem Paulo e fala assim, do jeito que Cristo se entregou, faça a mesma coisa. Irmão, você que está do lado dessa mulher, fala para ela assim, estou fazendo ou não? Estou fazendo ou não, irmã Sara? Ela fez uma carinha assim complicada. Então, meu irmão, estou devendo. Estou devendo. Estou devendo. E se deve, tem o quê? Que pagar. Irmã, fala para o seu marido, paga então. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Ela se sujeita, mas em compensação, o caba tem que ralar. Ah, pastor, mas ela é complicada. Mas não viu antes, irmão? Tinha que ter visto antes. Eu não sei, o outro achou que Deus está falando mesmo. E eu estou acreditando. Ela se sujeita. E ele tem que fazer de tudo. A gente só se sujeita a Cristo porque Ele já morreu na cruz para nos salvar. E Paulo fala, seja assim no casamento. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne. Irmã Creuza está aqui? Irmã Creuza está aqui? De manhã ela veio justificar como o Magno está trabalhando. Eu falei, mas vocês dois não são um só? Então ele está vindo também. A senhora vem e ensina tudo para ele depois, porque é um só. Está escrito aqui.
Deixará seu pai e sua mãe, serão os dois uma só carne. Diga assim, uma só carne. Não, pastor, ele é ela é eu. Não, irmão, casou, acabou. Agora é uma. É o João da Maria. É a Maria do João. Eu sou o Carlos. Que Carlos? Da irmã Sara. Da irmã Sara, mas que Sara? Do pastor Carlos. Diga para o irmão do seu lado, é assim que funciona. Não, pastor, mantenha a minha individualidade, eu sou eu, ela é ela. Vai fazer isso na prática para tu ver. Aí fica a confusão. Os dois são uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo a mulher reverencia o marido. Vamos terminar as leituras. 1 Pedro 3, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. Toda a igreja bem forte. 1, 2, 3. Sete. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Ele chama aqui, e ele chama aqui, irmão, e como a irmã Sara, minha esposa, ela chama Sara, de vez em quando eu cobro, mas você não me chamou de senhor, que eu acho que eu sou, só que em compensação, eu tenho que dar honra para ela, está escrito, como vaso mais fraco. Homem, mulher é mulher. Homem pensa, vê diferente as coisas, a mulher sente diferente. Irmão, os homens, dê um aleluia, só os homens. Aleluia. Você sabe o que você disse, mas você não sabe o que foi que sua mulher ouviu. Você sabe o que você disse, mas você não sabe o que foi que ela ouviu. Não acontece você falar uma coisa, mas você disse isso, mas eu falei isso. Tá vendo? Ela disse que é verdade. Acontece sempre, mas eu disse, mas ela ouviu outra coisa. E a gente tem que entender isso. Então tá bom, você ouviu isso, amém. Vamos nos acertar aqui. E graças a Deus a gente está nos acertando há 42 anos. Glória a Deus. E se não fosse assim, não dava. Tem hora que eu tenho que entender. E tem hora que ela tem que entender. Isso é relacionamento em família. Pais e filhos. Marido e mulher. Se for por tete a tete, não dá certo. Ah, pastor, mas irmão fulano é bem diferente do marido. É lógico, ia ser igual. Se fosse igual, não ia dar certo. Um é mais positivo, o outro é mais brando. Às vezes troca. Porque senão não vive. Tem que renunciar, tem que ser diferente. Sara chamava Abraão de Senhor. Mas de qualquer maneira, igualmente o marido precisava coabitar com ela com entendimento. Diga, inteligência. Diga de novo, inteligência. A irmã que estiver perto do marido aí, pode dizer para ele assim, a questão de inteligência, meu amor. Tem coisa que não dá para falar toda hora. Não é hora de falar. Tem que esperar o momento certo. Não é verdade? A mesma coisa as irmãs também, né? O marido chega do trabalho, azuretado, né? Aí ela fala assim, não tá paga a água, a internet cortou, o fulano tá para morrer, mas tudo junto de uma vez só. Porque a hora que a gente falar é agora, calma, irmã. As irmãs dão um aleluia aí. Que a cabeça do homem é diferente da mulher. O homem tem umas caixinhas que a gente guarda as coisas, né? A gente guarda e abre na hora certa. Tem hora que o obreiro liga para mim e fala assim, pastor, o senhor já viu aqui? Fala assim, Jesus disse que basta cada dia o seu mal. Esse mal é para outro dia. Vou resolver o de hoje. Mas as irmãs não. Quem já viu um computador por dentro?
cheio de fio, de coisa. A cabeça das irmãs é desse jeito. E dá uma embolada e tal. Aí o homem, irmão, você que tem que segurar a onda. Trabalhar com inteligência, sabendo que ela é um vaso mais fraco e merece ser honrada. Cada um é cada um tem o seu jeito. Repita comigo: arrependimento, renúncia e perdão. Diga forte: a vitória da família. Pais, filhos, marido e mulher. Diga todos. Vamos ler, está na tela. Obrigado, gente. Vocês são uma bênção. Todos juntos. 1, 2, 3. Pais, filhos, marido e mulher, todos precisamos exercitar o arrependimento, a renúncia, a prática do perdão. Isso significa obediência à palavra de Deus. E o temor ao Senhor. Continue. Repita a última parte. Sem a prática. Tudo junto. 1, 2, 3. Sem a prática desses mandamentos bíblicos, as bênçãos ficam impedidas da parte do Senhor. É Paulo quem fala. A gente está pedindo cura, está pedindo solução de problemas financeiros, está pedindo dons a Deus, mas o problema está dentro de casa. Nós precisamos desentupir o que está entupido, reconhecendo o nosso erro, cada um, pedindo perdão a Deus. Aleluia! E a graça do Senhor vai se manifestar. Quantos podem glorificar ao Senhor? Diga: Jesus Cristo é o modelo para toda a família. Diga comigo: Jesus é o exemplo para o esposo. Diga: amor e entrega. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 9. Eu vou lendo aqui a primeira vez. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Vamos ler todos juntos? Todos juntos, está na tela. 1, 2, 3. Porque já sabeis A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Sabe o que ele quer dizer isso aqui em outras palavras? Nos nossos relacionamentos, você tendo razão, perde a razão para enriquecer o próximo. Diga comigo: tendo razão, perde a razão pelo bem do outro. Você casou para ser feliz ou para fazer o outro feliz? Pergunte isso para a pessoa do seu lado. Casou para ser feliz ou fazer o outro feliz? O problema é que a maioria casa para ser feliz. Aí os dois casam para ser feliz, nenhum vai trabalhar pela felicidade do outro. Aí, no adágio popular, o bicho pega. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Todos juntos, está na tela. Se entregou a si mesmo, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Nós estamos falando de Jesus. Imagina a perversidade agora. Segundo a vontade. Repita comigo: o esposo é chamado a amar com entrega, como Cristo amou a igreja. Diga forte: com renúncia, sacrifício e dedicação. Agora, para terminar, diga: Jesus como exemplo para a esposa. Diga: submissão. Repita: a vida de Jesus, está na tela, revela uma atitude constante de submissão à vontade do Pai.
Vamos ficar de pé. Quem foi abençoado aqui nessa tarde? Eu gostaria que você estivesse ao lado de alguém, se for a sua esposa, o seu familiar ou um outro irmão. Nós vamos fazer uma oração congregacional agora. Ainda de pé, dá para colocar na terra uma ilustração que eu pedi de maneira rápida para mostrar para vocês. No parafuso, se for possível, o que a gente está vendo aí? Um parafuso e uma porca. Como é o nome? E uma arruela. Esqueçam a arruela. O mais importante é o parafuso e a porca. É esse mesmo, não é, engenheiro? Porca mesmo, né? É porca, é o nome que se dá dessa peça. Preste atenção. Seja pais e filhos, seja marido, mulher, nós estamos falando de família aqui. Esse parafuso que está com uma porca nele enroscada, ele serve para dar segurança, para firmar duas peças, para dar solidez numa construção, dois pedaços de madeira ou de ferro. Mas para que eles possam estar daquele jeito, preste atenção, olhe para a figura do lado, onde você vê o parafuso sozinho e a porca sozinho. No leito do parafuso existe uma coisa chamada rosca. Diga rosca. Aquela rosca, para ser construída, o parafuso precisou perder parte do seu sulco. Ele precisou abrir mão. Ele inteiro não podia ser quem ele é. A porca, aquela outra peça importante de metal, também precisou perder parte do seu interior. Aquilo lá foi tirado de fora, para poder os dois se juntarem e exercer o seu papel. Essa parte que o parafuso perdeu chama-se renúncia. A parte que a porca perdeu chama-se renúncia. Para eles serem quem são, para eles exercerem o que eles devem exercer, eles precisaram perder. E agora, por que perderam? A igreja, Jesus abriu mão, desceu, morreu a morte de cruz, sofreu. Ele não precisava disso, fez isso por amor de nós. Foi enxovalhado, foi caluniado aqui. Ele não precisava perder sendo Deus, mas perdeu por nos amar. E a gente agora, para se submeter a Ele, a gente perde também. A gente perde às vezes amigos. A gente perde às vezes nas relações. Eu perco a razão para não perder a comunhão. Eu perco a razão para poder coabitar. Eu perco a razão para poder obedecer. Eu perco a razão para poder caminhar. Eu falei aqui, pela graça do Senhor, que o Senhor nos cubra com o seu sangue. Nós estamos vivendo 42 anos juntos. Pastor Ulisses, quantos anos com a irmã Nice? 63. Irmão João, quantos anos de casado? 56. E por aí, irmão. Tem gente que está vivendo há tantos anos juntos que até perdeu as contas já. Você imagina durante quantos anos as percas que são necessárias. Não é porque está tudo certo, é porque a gente precisa fazer como Jesus fez. Um perde para se submeter e o outro perde para honrar. Filhos, para honrar seu pai, às vezes você perde, porque você pensa que você sabe tudo. Vai chegar um dia que você vai falar assim: meu pai era um herói. Mas até chegar lá, você tem que obedecer. Aparentemente você está perdendo, mas lá na frente você vai ganhar. Assim como o parafuso e a porca, cada um perdeu um pedaço de si
para conviverem harmoniosamente e cumprir o seu papel, nós, como servos do Senhor, precisamos nos arrepender, precisamos renunciar e precisamos fazer a vontade do Senhor, que a princípio não parece de bom agrado, mas depois produz um efeito maravilhoso. Às vezes quando coloca na boca parece amargo, mas quando desce aqui dentro é doce como favo de mel. Quem está entendendo? Vamos orar, ore por essa pessoa que está ao seu lado. Sim, por favor, obrigado, moçada. Os esposos, por gentileza, podem descer para ficar ao lado das suas esposas. Obrigado, moçada. Nós vamos orar agora em família. Depois nós vamos ouvir um hino. Irmão Matosinho está completando 32 anos de casado hoje, para a glória do nome do Senhor. Eu gostaria que você estivesse ao lado da sua esposa. Irmã Sara vai estar comigo. Quem estiver sozinho, se puder ficar dois companheiros, não tem problema nenhum. Mas nós vamos orar agora em família, em nome de Jesus Cristo. Vamos pedir a bênção de Deus. Vamos pedir a graça do Senhor. Vamos clamar pela misericórdia do Senhor, que faça essa igreja uma igreja unida, uma igreja fortalecida, uma igreja onde as famílias são fortes e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Eu estou aguardando. Tem irmão que está procurando a esposa aí, mas vai achar. Glórias ao Senhor. Nós vamos orar daqui. Eu quero que você ore junto com o seu cônjuge, o seu filho, a sua filha que está aí, não há problema algum. Nós estamos na presença do Senhor. Que a palavra de Deus ministrada seja aplicada no nosso coração, no nosso viver, e o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar, vamos começar. Irmã Sara, me ajude, por favor, iniciando essa oração. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, Senhor, na Tua presença nos encontramos. Só temos que dar graça, Senhor, honra, louvor e adoração a Ti, Senhor, por ter nos escolhido, nos chamado para fazer parte dessas fileiras santas. Obrigado, Senhor, pelo Teu olhar que é sobre cada um de nós nessa tarde. Aqui reunidos, Senhor, enquanto famílias, Pai, projeto do Teu coração. Senhor amado, nós não queremos, Senhor, de maneira alguma, Pai, vir, Senhor amado, aleluia, envergonhar o Teu nome. Mas, Senhor, te pedimos nesta tarde, Senhor, venha fortalecer cada dia mais a nossa família. Venha nos socorrer, Senhor, o marido, a esposa, os filhos, toda a nossa parentela, Pai amado, os casais, Senhor amado, aleluia, como nós aprendemos aqui nesta tarde. Senhor, nos ajude a honrar, a reverenciar, Senhor amado, aleluia, a nos submetermos um ao outro em amor, Jesus. Pai amado, venha socorrer, Senhor amado, os filhos, Pai, aleluia, filhos que são herança, Senhor, Tu nos deste como herança. Ah, Pai, entra, Senhor, nos nossos casamentos com cura, entra na nossa família com cura, Pai, aleluia. Ah, Senhor, o mundo é mau. Quantas coisas nós estamos vendo, Senhor, para destruir o nosso casamento, para destruir a nossa família, Pai, para destruir, Senhor, amados filhos. Mas nessa tarde nós estamos aqui proclamando que nós pertencemos a Ti, meu Pai, e que a nossa regra de fé, aleluia, é a Tua palavra. E se assim, Senhor, nós procedermos, Pai, colocando a Ti em primeiro lugar nas nossas vidas, nós teremos, Senhor, aleluia, vitória, enquanto marido e mulher, enquanto casal, enquanto pai e mãe, Senhor, aleluia, enquanto, Senhor amado, marido e esposa. Pai amado, nessa tarde, Senhor, aleluia, Senhor, venha nos tocando de modo especial. Não queremos, Senhor, de modo nenhum envergonhar o Teu nome, Senhor amado, neste mundo corrupto, neste mundo averso, Senhor, a Ti, Pai. Senhor, ache em nós verdadeiros adoradores. Ache em nós, Senhor, homens e mulheres que Te amam em espírito e verdade, que Te respeitam, que honram um ao outro, Pai.
não somente na presença, mas quando estamos distante do nosso cônjuge, Pai. Senhor, que o nosso amor seja dirigido aos nossos maridos, que o nosso amor, aleluia, de homem, seja dirigido às nossas esposas, Pai. Senhor, que os nossos filhos, Senhor, que estão ao redor de nós, como diz a Tua palavra, possam ver em nós amor, possam ver em nós respeito, possam ver em nós, Senhor amado, adoração sincera a Ti. Pai amado, Pai querido, venha nos ajudar, Senhor, venha nos socorrer. Senhor, nosso Deus, continuamos a Tua presença, meu Pai. Cai nesta hora, Senhor. Derrama o bálsamo restaurador, renovador sobre as nossas famílias. Maridos, mulheres, filhos, pais, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus agora, que haja, Senhor, mover do Teu Espírito nos corações, trabalhando. Senhor, só o Senhor sabe o que vai em cada coração. A Tua palavra tem sido ministrada, Senhor. É hora de arrependimento, é hora de decisão, é hora de renúncia, mas é hora de perdão, Senhor. É hora, meu Pai, do mover do Teu Espírito no meio dessa família. Repreenda as hostes infernais, repreenda os principados e potestades. Desça agora com a unção de cura. Desça agora com a unção de cura. Desça agora com a unção de cura sobre essas famílias, sobre os casais. Apaga os dados inflamados do maligno. Apaga, meu Pai, as setas envenenadas de Satanás. E restabelece, Senhor. Restabelece o amor. Restabelece a comunhão, Senhor. Restabelece agora, Senhor, a comunhão que há do Espírito Santo. Trabalha, Espírito Santo. Trabalha, Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se confraternizar, se abraçar em nome de Jesus. Eu peço que cantem um louvor em nome do Senhor Jesus agora.